Como que vocês estão hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre os quantifiers. Então, peguem a apostila de vocês, o book de vocês, no page number 8, ok? Page number 8, página 8, ok? Nós vamos falar hoje sobre os quantifiers. Quantifiers são os quantificadores, palavrinhas que a gente usa para dar quantidade, quantificar. Então, vamos aqui nessa tabelinha aqui comigo agora, é o seguinte: quantifiers. Usamos os quantificadores para dar informações sobre o número ou quantidade de alguma coisa. Então, a gente sempre vai usar essas palavrinhas aqui, os quantifiers que vieram abordando no livro de vocês, sempre para quando a gente quer falar de um número de coisas, a quantidade de alguma coisa. Então, nós temos aqui 4 que nós vamos estudar, que é o some, any, many e much. Some, any, many e much. E aí, eu fiz aqui uma tabelinha para ficar mais claro para vocês a explicação. O some e o any nós sempre vamos usar para nomes contáveis e nomes incontáveis. Countable nouns, nomes contáveis. Uncountable nouns, nomes incontáveis. Mas, teacher, como que eu vou saber quando é contável e quando não é contável? Bom, os contáveis, pessoal, os nomes contáveis, eles assumem a forma singular e plural. Eu consigo dar o plural e o singular para a mesma coisa. Por exemplo, doll. Doll é boneca. Eu posso falar dolls, que são bonecas. Então, boneca é uma coisa contável. Doll é uma coisa contável, porque eu consigo contar. Eu consigo colocar o singular e o plural nela. Statue, que é estátua. Statue. Eu consigo falar statues. Então, estátua, one statue, two statues, duas estátuas. Agora, para coisa incontável, é quando eu não consigo colocar o plural nela. Por exemplo, water, água. Eu consigo falar águas? É possível? Existe isso na língua portuguesa? Águas? Não existe. Na língua inglesa também não. Waters. Não existe waters, águas. Só vai existir... Por exemplo, você só consegue contar água, por exemplo, se ela estiver dentro de um recipiente. Por exemplo, one glass of water, um copo de água. Two glasses of water, dois copos de água. Então, countable nouns, o seu nome, aquilo que você está ali, a quantidade, a coisa que você quer contar, ela assume singular e plural, que foi o exemplo que eu dei de doll. Então, doll e dolls existe, boneca e bonecas, então contável. Agora, água e águas, não existe, né? Water e waters, você não consegue colocar o plural em água, por exemplo. Então, uncountable. Uncountable nouns não dá para contar. Countable nouns dá para contar. E aí, o some nós usamos para uma quantidade indefinida, quando você não sabe a quantidade, e a gente usa ele em frases afirmativas. E aí, olha esse exemplo em amarelinho aqui embaixo, ó. There are some toys in my bedroom. There are some toys in my bedroom. Então, tem alguns, então, some, alguns brinquedos no meu quarto. O N, pessoal, a gente usa para countable e uncountable também, para contável e incontável. Também significa quantidade indefinida, mas quando é em frases interrogativas, e indica zero, indica nada em frases negativas. Olhem aqui de novo no exemplo das frases amarelas. There aren't any toys in my bedroom. There aren't any toys in my bedroom. Não tem nenhum brinquedo no meu quarto. Se eu quisesse perguntar, tem algum brinquedo no seu quarto? Are there any toy in your bedroom? Any toys in your bedroom? Tem alguns brinquedos no seu quarto? Então, para fazer pergunta, eu também usaria any. E aí, ele ficaria como algum, porque uma pergunta é indefinida. Eu não posso, né? Eu não tenho como falar o número exato. Ficou no mesmo sentido do some. Então, o any a gente só usa quando é quantidade indefinida para a frase interrogativa e quando indica nada para a frase negativa. Depois, nós temos o many e o much. O many a gente só usa para coisa
contável, para aquilo que assume singular e plural. Olha o exemplo em verde aqui agora, ó. There are many toys in my house. Tem muitos brinquedos na minha casa. Então, many significa muitos. There are many toys in my house. Tem muitos brinquedos na minha casa. O much a gente só usa para coisa que a gente não consegue contar. Também indica muitos. Então, olha o exemplo aqui da água que eu falei para vocês, em verde, que a gente não consegue contar a água, né? Não consegue colocar o plural na água se ela não estiver dentro de um containerzinho, né? De alguma coisa que a suporte. There is much water in the waterfall. Tem muita água na cachoeira. There is much water in the waterfall. Então, eu usei much porque a água não consigo assumir o plural de água. Many porque toy, brinquedo, assume toys, que é brinquedos. Então, é possível contar. Então, usei many. Any a gente usa no sentido de nada, de nenhum, quando é frase negativa, e no sentido de algum, né, alguma coisa indefinida, quando é pergunta. E o some a gente vai usar para frases afirmativas para uma quantidade indefinida, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, é só voltar nesses exemplozinhos, que eles são bem fáceis de entender. E aí, nós vamos lá para a nossa apostila, que está aqui. Vocês têm aqui sobre o some e o any, tá? Duas frasezinhas aqui. 3, na verdade. Vocês vão colocar aqui o some corresponde a qual dessas descrições, dessas definições, e o any a qual dessas definições. We use it to talk about all the people or things in the situation. Nós usamos para falar sobre tudo, todas as pessoas ou coisas na situação. Qual é? We use it to talk about a certain quantity without knowing the exact amount. Nós usamos o some ou n, vocês vão colocar aqui, para falar sobre uma certa quantidade sem saber a quantidade exata. Qual é o que a gente usa? E vocês vão colocar aqui. Depois, continuando, temos aqui a definição de some e any, que eu já expliquei para vocês. E depois aqui, nós temos sobre o many, que eu falei para vocês. The game is repeated as many times as the energy allows. É uma frase. Então, o jogo é repetido a quantidade, né, de energia permitida. Korean children celebrate many festivals throughout the year. As crianças coreanas celebram muitos festivais além do ano, né, pelo ano. This is a popular game played in many Australian preschools and kindergarten. Esse é um jogo popular jogado em muitas jardins de infâncias e pré-escolas australianas. Então, sobre o uso do many. Many can be used with singular or plural nouns. O many pode ser usado com singular e plural, nome singular e nome plural. Pode. Se sim, vocês vão marcar. We only use many with singular nouns. A gente só usa o many com nomes substantivos singular. Se for essa correta, você vai marcar. Letra C. We only use many with plural nouns. A gente só usa o many com o substantivo no plural. Se for essa correta, vocês vão marcar. Letra D. Many is used with countable nouns. O many é usado para nomes contáveis. Se for essa correta, vocês vão marcar. E a letra E. Many is used with uncountable nouns. O many é usado para substantivos incontáveis. Se for essa verdadeira, vocês vão marcar. Só tem uma frase correta, tá? Vocês vão escolher aí qual é a correta. Depois da number 3, nós temos aqui much, a, many, no, any e some. E aí vocês vão olhar a mãozinha aqui e vão completar o espacinho que está faltando
com essas palavrinhas que a gente acabou de estudar. Vocês só não viram aqui o a e o no. O a significa um. É igual aquele que a gente já viu, a e an, que significa um, apenas um. E o no é que significa de não ter mesmo. E a gente usa ele em frases afirmativas. Por exemplo, there is no money. There is no money. Não tem nenhum dinheiro. Ele se encaixaria aqui então, porque ele fica na frase afirmativa, mas no sentido de negar. Não se pode ter no e o not na mesma frase, tá? Por exemplo, aqui, ó, there isn't e o money aqui. Não se pode ter there isn't no money, porque você está negando duas vezes. Aqui, então, só poderia ser o N. There isn't any money. Lembra que para frases negativas a gente usa o N? E aí vocês vão olhar a quantidade de moedas que tem aqui na mão da pessoa, tá? Para um, a gente já sabe o que é. Para alguns, para muitos, como que a gente vai usar? Depois, nós vamos para a page number 10. Não, a gente não vai para a page number 10. So, guys, we finish here, ok? And if you have some doubts, se você tem dúvidas, contact me, entre em contato comigo, ok? So, vocês vão fazer a page number 8 and number 9, ok? Page number 8 and number 9. And number 10. Vamos lá fazer a number 10. Na number 10, vocês vão fazer a number 1 e a number 2. Na number 1, vocês vão escolher qual a opção que melhor completa cada uma dessas frases aqui, tá? Entre many e much, você vai ter que ver se é contável ou incontável. Entre some e any, se sua frase está na afirmativa, negativa ou é pergunta. Então, bem tranquilo. Na número 2, number 2, você vai completar as frases com os quantificadores que a gente já viu ali atrás. Some, any, many, much, AON. Esse AON aqui, eles significam a mesma coisa, tá? Significam um. A diferença é que quando você usa o a palavra seguinte, ela tem que ser uma consoante. A card game, por exemplo. Agora, quando você usa when, a sua palavra seguinte ela tem que começar com um vogal. Então, an examples, aqui, por exemplo, né? Não que a resposta seja essa, mas an examples, só para dar um exemplo. Então, a, consoante depois, an, vogal depois, ok? Essas são as atividades que vocês vão fazer. Depois não precisa fazer esse aqui por enquanto, ok? So, guys, we finish here. See you.